Olá, pessoal. Então, na história aí, vamos falar, né, nossa linha do tempo, nós estamos na idade contemporânea. Com esse assunto, pessoal, que não aparece aqui, tanto que ele ficou até rosinha, que nem verde ficou o meu slide, né? Porque até agora ele aparece muito na prova do terceiro ano do PSS. PSS 3 ele aparece, esse conteúdo. Todo o PSS 3 ele é recorrente. Agora, no vestibulo, até agora ele não tem caído, mas vale a pena ficar esperto, né? Então, nós vamos começar a falar aí, né, sobre a música eletrônica. Aqui no Brasil, lá na Europa, nós já estamos no período contemporâneo. No Brasil, ainda estamos no período, né, moderno. Ela nasce em 48, com a difusão do Concert de Bruts pela Radiodiffusion e Television Française, em que Pierre Schaeffer unia diferentes instrumentos e gravações de toca-discos em uma só música, ou seja, o nosso famoso DJ. Mas ela evoluiu rapidamente a partir da década de 70. Então, o que é música eletrônica? É toda e qualquer música criada ou modificada por meio de equipamentos e instrumentos eletrônicos, como gravadores digitais, computadores, software e sintetizadores. O primeiro sintetizador nasceu em 63, então começaram a surgir diversos modelos aperfeiçoados. Ao final dessa década, a compositora norte-americana Wendy Carlos tornou-se uma das primeiras artistas de música eletrônica a usar sintetizadores, popularizou, né, a music com 2 álbuns de sucesso, que reproduziram peças de Bach usando um equipamento monofônico. Olha aí, nós retornando ao passado lá com Johann Sebastian Bach. Veja só, a Wendy vai e resgata, né, esses valores e traz para a nossa música eletrônica. Então, o theremin, né, ele é inventado e patenteado em 28 e é controlado através de 2 antenas metálicas, que recebem a posição das mãos do músico. Uma mão controla a oscilação da frequência, o pitch, e a outra a amplitude, o volume do som. Para criar sons, basta o músico se posicionar em frente ao theremin e mover suas mãos perto das antenas de metal. O primeiro grupo aí, pessoal, de música eletrônica do mundo foi o Kraftwerk, em 70, e ele abrange gêneros e subgêneros variados, como o synth pop, a dance music, o techno, o house e o eletro. Aí, ao mesmo tempo, gente, né, tá acontecendo a música concreta, musique concrète, do francês literalmente música concreta. Ela surge em 48, né, a partir dos experimentos também do compositor engenheiro aí à nossa direita, Pierre Schaeffer. Ela é uma técnica experimental de composição que evita os instrumentos tradicionais, substituindo por objetos variados ou de música eletrônica, produzida a partir de edição de áudio unida a fragmentos de sons naturais, industriais como baldes ou serra elétricas, por exemplo. Em Sereiarei, em 73, ele dividiu os vocais com porcos, perus, galinhas, patos, coelhos e gansos. Um verdadeiro clássico da música concreta rural. Eu confesso para vocês que acho essa arte um pouco doida para mim, mas estamos aí, né, com a música concreta com Pierre Schaeffer. Aqui vamos falar da música aleatória, que aparece em 1950, onde estamos saindo do moderno e passando para o contemporâneo, né? E ela utiliza o acaso como princípio construtivo. O termo é proveniente do latim alia, dado. O acaso numa obra pode ser incorporado ao nível do compositor ou ao nível do intérprete. Parte da obra pode depender da execução do intérprete e assim conseguir formas abertas de música aleatória em que a interpretação é diferente. São apresentadas ao executante diversas alternativas, cabendo a esse escolher que notas ou que parte da música tocará em que ordem. Aí um álbum, né, da música aleatória, né, o Electronic Dreams. A altura das notas pode ser indicada, mas não a sua duração.
ou vice-versa, né? Se você indicar duração, você não indica altura. E há peças onde as notas nem sequer são fornecidas, apenas uma série de símbolos, um diagrama, um desenho ou nada mais do que uma ideia. Tudo pode ser livremente interpretado. Ou seja, o pessoal aí não gostava muito de usar partitura não musical. Eles gostavam de uma música mais representada aí com diagramas, desenhos ou símbolos. Então, nós podemos citar aí o norte-americano John Cage como grande expoente aí da música aleatória, né? E uma das características da arte de Cage são os silêncios extensos, limitados pelos momentos sonoros que chegam com exatidão. Esse processo está muito relacionado com a arte no do teatro musical japonês. Agora nós temos aí também um grande crescimento da dança aí, né, no nosso século XX. E nesse período da história, a dança rompe com o clássico, né, do moderno, e ela não é mais simplesmente técnica, mas ela também é norteada pelo pensamento que a elabora. Nos Estados Unidos e na Europa aparecem novos modos de dançar, bem diferentes da tradição clássica, em relação aos espaços utilizados, a concepção de dança e os movimentos do corpo. Aqui ao lado, pessoal, nós temos a foto aí da Isadora Duncan, grande expoente que influenciou muito a nossa dança aqui nos dias de hoje, né? E a dança moderna, ela é tradicionalmente associada à estadunidense, Isadora Duncan, que nós vemos aqui ao lado. Mas não só ela influencia essa dança. Nós temos também Louis Fuller, Ruth Sandens, na Alemanha, e Rudolf Laban e Mari Wigman. Para você ter ideia, Rudolf Laban, ele é tão importante na dança que ele é estudado aqui no estado do Paraná. Né? Quando nós trabalhamos arte aí, com o 9º ano, nós estudamos o movimento artístico aí de Rudolf Laban. Então, nós vamos citar aqui os grandes expoentes aí do século XX. Vamos falar sobre Rudolf Laban também. Então, 3 pesquisadores aí elaboram teorias, né? Que são a base de toda a dança moderna. Trabalham o corpo estudando os movimentos humanos. Então, tudo que nós conhecemos de coreografia nos dias de hoje são embasados aí pelos próximos 3 teóricos, né, pesquisadores da arte do corpo. François Delsarte, ele é um cantor, né, que para de cantar quando sua voz começa a falhar, né? E ele se voltou à relação entre o gesto e a voz, né? O estudo do corpo. Então ele ficava observando as pessoas nas ruas, nos parques, nos hospitais e lançava da tua teoria codificada das relações entre o gesto e a emoção. Para ele, as emoções são transmitidas aí pelo tronco, né? Uma das grandes características da nossa dança moderna. Diferente da dança clássica, onde o rosto e as mãos são utilizados para exprimir sentimentos. As pesquisas de Delsarte influenciaram diretamente os trabalhos de Isadora Duncan, Ruth Sandens e Ted Shaw. Aqui nós vamos falar de Emily Dalcroze. Eu particularmente gosto muito da Dalcroze, até que Dalcroze trabalha muito, né, com a questão musical, ele é um teórico musical. Eu, como trabalho com musicalização, então eu gosto muito de usar Dalcroze nas minhas aulas. Ele é um músico, né? E ele reflete aí sobre o ensino da música, né? Então, ele fala sobre a sinestesia no conhecimento musical, né? Rudolf Laban, né? Que é o grande nome aí da dança, né? No século meados do século XIX, início e até metade do século XX, né? Então ele é nascido na Bratislava, né? No Império Austro-Húngaro, né? E vive na França, na Suíça e na Alemanha, e depois emigrou para a Inglaterra. Então ele ocupa um lugar de fundador da história da dança moderna, e sua influência é mais direta e imediata do que a de Delsarte ou de Dalcroze. Tanto que nos dias de hoje, conforme eu mencionei para vocês anteriormente, nós estudamos Rudolf Laban e seus movimentos aí no 9º ano do ensino médio aqui no Paraná.
Sua proposta é baseada em princípios básicos da linguagem corporal, movimentos simples do nosso cotidiano, que na maioria a gente executa aí automaticamente, e ele transporta para a dança moderna, né? E faz com que o corpo se movimente de maneira artística. Então eu trouxe esses movimentos para vocês aqui nesse quadro à direita, né? Onde vocês podem entender e verificar um pouco mais essa teoria de Laban. Aqui logo acima essa foto onde ele está, né? Ele usa muitas vezes essa figura aqui, né, geométrica, para poder fazer mão do ensaio do corpo em movimento, né, dentro dessa esfera. Então, Laban aí, nós podemos dizer que é o grande nome da nossa dança, né, moderna, que influencia até os dias de hoje a dança contemporânea. Então, pessoal, é isso que eu tenho para trazer para vocês nessa aula sobre a nossa as linguagens da arte moderna, né? E na próxima aula nós vamos finalizar aí com as linguagens da arte contemporânea. Fica a minha dica, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Então, aqui na Europa nós já estávamos na arte contemporânea, né? Em todas as linguagens da arte aí contemporânea, lá no início da Revolução Francesa. Mas aqui no Brasil, a partir desse período, nós entramos aí na arte contemporânea. Então, lembrando que é um conteúdo que quase não cai na prova do vestibular, né? Pelo menos até agora não tem caído, mas no PSS terceira fase ele é um dos conteúdos aí que fazem parte dessa prova. Então ele cai sim, pessoal. Então nós vamos falar aí sobre a música minimalista, né, que é nas décadas de 60 e 70, né? Ela sofre forte influência nos Estados Unidos e o termo minimalismo, gente, surge em referência à minimal art, em voga nas artes plásticas nos anos de 60. Então, as principais características aí é o emprego de um número reduzido de frases ou motivos largamente repetidos, uma harmonia consonante, um pulso constante, muito pouca ou muito lentas variações dos motivos e abandono de recursos decorativos. A primeira composição mais claramente associada ao minimalismo na música é o String Trio, de Lamont Young, que emprega técnicas dodecafônicas e explora sons com longas durações. Olha aí, mais uma vez, a nossa figura, né, do Schoenberg aí sendo rebuscado, né, Schoenberg lá no expressionismo musical aparecendo aqui no minimalismo, na década de 60 e 70. Então, a ideia de uma música processual, ela aparece pela primeira vez em 68, no Manifesto de Haidt, intitulado Music as a Gradual Process, diferente da música de Cage, em que não se ouve todos os processos e técnicas de composição. Para Haidt, a arte sonora é mais direta, parte das obras baseiam-se justamente na exposição dos processos de produção do som. Ela apresenta-se aí na forma de instalações, né? Conteúdo aí de arte, né? Também do nono ano, onde nós falamos das obras e instalações com o grande ícone aí Marcel Duchamp, né? Com seus handmaidens. E onde o acento musical é a visibilidade do processo de produção do elemento sonoro. Os principais compositores estão Steve Reich, Terry Riley, Lamont Young, Philip Glass, todos norte-americanos, e Michael Nyman, inglês. Vamos falar um pouco aí do teatro ocidental contemporâneo. Nós temos várias vanguardas teatrais aí, né? Eugênio Ionesco com o teatro do absurdo, Bertold Brecht com o teatro épico, ou seja, a desmistificação da sociedade em classes. Ele acreditava que o teatro é um instrumento de revolução social. Na década de 60, nós temos o teatro de vanguarda, né, o Puppet Theatre, questão já que foi vista no vestibular. Ele tem, né, o teatro de vanguarda, e ele tem um discurso contra a sociedade de consumo, né, e o mundo globalizado. E o Living Theatre, que é a supressão, né, da divisão entre palco e público. Esse teatro vai para as ruas, né?
Então, ele é uma performance, essa espécie de teatro, né? Essa divisão, e a plateia participa ativamente das cenas em peças teatrais. Também nós vamos citar aí o teatro abstrato, né? Que é uma arte espacial, como vocês podem observar aqui, né? Na figura direita, né? Ela redimensiona a relação espaço-forma e cor, é muito utilizada lá pelos artistas da Bauhaus, lá logo após a Primeira Guerra, já na arte contemporânea europeia, né? Lá em Bauhaus, na escola de Bauhaus, lá na Alemanha, e sendo reproduzida aqui também no nosso teatro, né? Brasileiro. Então, Oscar Schiller é o grande nome aí, né? Que ele é um dos professores da Bauhaus, né? E ele trabalha esses novos conceitos na relação entre o espaço e o homem. Nesse sentido, o palco adquiriu uma nova dimensão, um lugar onde os acontecimentos ocorrem em movimentos de formas e cores, em construções arquitetônicas que lembram um jogo de caleidoscópio. Aí nós já temos a relação público e palco sendo retomada. E não podemos esquecer aí da grande figura de Augusto Boal, né? Com sua experiência no teatro popular no Peru, né? Então, ele que traz o teatro do oprimido, né? Ele aborda o teatro como um meio de alfabetização, em que se aprende uma nova forma de linguagem, e o trabalho para ele do teatro compreende um aprendizado que consiste em 4 etapas. Primeira, o conhecimento do corpo. Segunda, tornar o corpo expressivo. Terceira, o teatro como linguagem. E quarta, o teatro como discurso. E nessa 4ª etapa aí, ele ressalta a atuação de profissionais e a interação desses com o público, né? E as suas propostas estão o teatro de jornal, o teatro invisível, o teatro mito e o teatro fotonovela. O teatro fotonovela aí, pessoal, foi muito reproduzido em muitos países latino-americanos, e onde existem várias fotonovelas, né? E elas se utilizam no mais baixo que se possa imaginar em matéria de subliteratura, além de servir como veículo de ideologia de classes dominantes. Esse teatro objetiva a desmistificação da fotonovela e consiste em ler para os participantes, em linhas gerais, o texto de uma fotonovela, pedindo-lhes que representem a história que se vai contando. Os participantes, né, desse teatro de fotonovela representam a história da maneira que lhes pareça mais correta, e quando terminam, compara-se a história tal como foi representada com a versão original da fotonovela, e são discutidas as diferenças. Nós temos aí, né, que vem do teatro grego, né, o termo mimese, que quer dizer é a imitação, né? Nós estudamos lá, tanto na Grécia quanto em Roma, né? O termo da mimese acontece muito, né? Que é advindo dos filósofos, né? Que discutem, né? Esses assuntos como a mimese, né? Que nada mais é que a imitação, e é empregado aí na pantomima e na mímica também. Então, aqui nesse teatro, ele é um teatro gestual, né? Onde o maior uso de gestos é através da mímica e a arte de narrar com o corpo. É uma modalidade cênica que se diferencia da expressão corporal e da dança. Basicamente, é a arte objetiva da mímica, utilizada por comediantes, cômicos, palhaços, atores, bailarinos. Enfim, os intérpretes. Nós vemos aí a figura de Charles Chaplin, né? Que ele usa muito da pantomima, né? Nos seus filmes. Os jogos teatrais, né? Que são a designação dos jogos de improvisação, desenvolvidos pela diretora teatral norte-americana Viola Spolin, e a preparação de atores profissionais ou na utilização do teatro para iniciantes, ou mesmo nas atividades escolares. Esse tipo de teatro mostra muito o uso do corpo, né? O corpo sendo usado como instrumento da representação, e é muito utilizado em sala de aula. Também aí nós vamos falar um pouco sobre a dança contemporânea, né? Que nas décadas de 40 e 50, alguns coreógrafos passam a questionar os modos de se construir a dança, criando uma verdadeira revolução no mundo da dança moderna.
Na fronteira entre a dança moderna e a contemporânea está o coreógrafo e bailarino Merce Gunningham. Então, pessoal, é isso daí que eu trago para vocês, né, sobre as linguagens da arte na nossa linha do tempo. E fica a minha dica, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.